A minha mãe conta que eles estavam aqui brincando, daí entrava um cavalo no quintal, uma vaca. Então tinha todas essas coisas meio de uma área rural, mas com uma arquitetura completamente transgressora para a época, né? Eu acho que aqui tem uma relação que é muito boa de enxergar, que a gente vê o volume do escritório daqui de fora, a pessoa circulando por dentro da casa, né? Mas parece que ela está circulando meio por fora também, porque lá já não é fechado com janelas e portas do outro lado. Então essa coisa meio curiosa, quase que um túnel dentro da casa, né? Um túnel de vidro onde ele sobe e vai enxergar a casa e a rua de um outro ponto de vista, né? Vila Nova Artigas foi, além do arquiteto, um importante professor da Universidade de São Paulo, né, um dos fundadores da chamada FAUSP. E hoje ele é reconhecido como um dos arquitetos mais importantes da história da arquitetura brasileira e da arquitetura mundial. Ele foi, de fato, um visionário na maneira como ele pensou o espaço da cidade, o espaço da residência, as técnicas construtivas, a maneira de se ensinar arquitetura, a maneira de se entender a arquitetura como um fato social e gerou 2, 3, 4 gerações de arquitetos, de uma certa maneira, são devedores, né, das suas ideias, dos seus conceitos. Essa é a casinha, que foi a primeira casa que ele construiu nesse terreno. O terreno é um só, né? Então as casas compartilham o mesmo terreno. Mas essa é a casinha de 1942, telha francesa, os tijolinhos aparentes. Ele concentra tudo que é o núcleo hidráulico da casa. Então os banheiros e cozinha fica concentrado, que é uma forma de fazer uma construção racional, mais barata. Tem a questão dos meios níveis. Então você desce meio nível para ir para o ateliê, sobe meio nível para ir para o quarto. Ela é uma pesquisa, um começo de pesquisa dele do que seria a arquitetura no futuro, né? Dos trabalhos dele, né? Era um pouco um descanso, né? Imagina que em 1942 a pessoa saía do centro da cidade para vir para o Campo Belo, era muito distante, né? Então o transporte era por meio de bondes, etc. Então, de fato, era um lugar, uma viagem para vir para cá, né? Então era um descanso, um lugar onde saía um pouco do agito do centro, né? A segunda casa, que é essa aqui, que está ao fundo, o Artigas já projetou ela num momento onde já existia o Júlio, que era o filho deles, né? Então o Júlio já nasce na casinha, mas essa casa já foi pensada para uma família maior, né? Então com essas demandas mais pessoais, vamos dizer assim. Em termos de arquitetura, aí tem que a gente faz essa analogia que a casinha de 42 já era um pensamento mais voltado para a arquitetura do Frank Lloyd Wright, um arquiteto norte-americano que foi uma influência muito forte na vida do Artigas, no começo da carreira, né? E até o final, depois também. E essa casa aqui já é uma transição um pouco maior da linguagem do Le Corbusier, né, que é um arquiteto franco-suíço que inspirou gerações e gerações de arquiteto e meio que estabeleceu uma cultura da arquitetura moderna aqui no Brasil. Esse aqui é um espaço muito representativo da arquitetura do Artigas, principalmente na arquitetura doméstica, né, arquitetura residencial que ele fazia, que já traz vários elementos do que seria a arquitetura pública dele no futuro, né? Então, essa questão da integração dos espaços, né? Do que é interior com exterior, a questão da transparência, da gente ter uma relação com a cidade, que era uma pauta que ele batalhava sempre. A arquitetura não vive sem a cidade não vive sem a arquitetura, é uma coisa intrínseca. E aqui tem que é um espaço legal, porque o Artigas, ele estudava muito, lia muito, então ele tinha momentos grandes de introspecção.
né, de leitura e ficar concentrado e tal. Mas ao mesmo tempo ele não queria perder o contato com a família, com a convivência da casa. Então ele desenha o escritório, que era a biblioteca dele, nesse andar de cima, né, tem sobre pilotis aqui, né, que é um térreo mais livre, mas que ele consegue ficar lendo e participando, de certa forma, dessa vida cotidiana, né, das refeições, das brincadeiras das crianças. Ele via as crianças brincando no jardim, aqui no pátio coberto. É um desenho que mostra muitas intenções, né, onde, no fundo, a convivência era o ponto principal do desenho da arquitetura dele, né. A casa, ela busca uma introspecção, né? Ou seja, por mais que ela esteja num terreno amplo, com vegetação e com uma área verde extensa e muito agradável na área externa, de uma certa maneira a sala, o ambiente doméstico se isola com essas paredes mais altas, colocando a iluminação de uma forma também mais na parte superior da sala e busca uma relação volumétrica, espacial da casa com ela mesma, né? Você tem um diálogo dessa sala com a varanda e uma segunda parte da sala ali, que é o escritório na parte superior, né? Isso não é trivial e não é casual. Foi uma busca do arquiteto em procurar uma reflexão do que seria um espaço doméstico nesse momento do desenvolvimento da cidade de São Paulo. Então, essa forma, essa experiência, essas paredes, as cores, os vidros, eles estão pensados, tentam refletir o que seria essa transformação social por meio também de uma transformação espacial. Essa geração estava muito engajada, né, nesse diálogo entre uma transformação espacial e uma transformação social, lembrando também que nós estamos aí no final dos anos 40 e início dos anos 50.